olha, a mensagem que eu quero dar, vocês me perguntam, eu tenho que ser sincera. Ir atrás de Jesus. Qualquer seja a vontade de Deus sobre ele, é secundário. Casar-se ou não casar. Entrar num convento ou não entrar. Se consagrar a ele ou não se... Não é isso o essencial. É fazer a sua vontade. Portanto, qual a mensagem? É ir atrás de Jesus. Sem medidas. Mas mesmo sem medidas. Tê-lo diante de nós como exemplo. E não se preocupar se por acaso vocês descobrem em si a própria fraqueza, entra o desânimo, Não, precisa ir além e recomeçar. Todas as vezes que vocês caem, traem-se seus propósitos feitos, precisa não se preocupar, ir além, começar. É o recomeço. A vida é um eterno recomeçar. Precisa não desanimar. E um dia eu disse às focolarinas, se me perguntassem qual nome você queria ter como nome de batalha, de quem? Se me perguntasse isso, eu fico com aquele que eu tenho. Mas se me fizesse uma pergunta, eu queria me chamar Recomeçar. Todos e bem-vindos à nossa homenagem a Gineta no 20º aniversário da sua partida para o céu. Meu nome é Regina e moro aqui na Mariápolis Gineta desde 2017. Eu tive o privilégio de conhecer Gineta desde o início do meu envolvimento com o movimento dos focolares. E a sua radicalidade sempre me inspirou a seguir Jesus. No auge da minha juventude, aos 18 anos, cursando a faculdade de História, eu tinha muitos sonhos e muitos questionamentos sobre a minha própria vida, sobre a sociedade, as injustiças e um grande desejo de mudar muita coisa. Ao contato com o carisma da unidade e o testemunho de vida que Gineta nos dava, pela sua genuinidade e força com a qual ela nos impulsionava a dar o melhor de nós mesmos, eu logo entendi que dar tudo a Deus era a melhor revolução que eu poderia fazer com a minha vida. E decidi seguir a Jesus na vocação do Focolare. Gineta costumava nos dizer que o seu escolher Deus como tudo na vida, como é o lema dessa nossa homenagem, lhe dava por herança o mundo inteiro. Mas pela limitação do tempo, do espaço, ela deveria se ocupar somente do Brasil. Mas o seu desejo era sair pelo mundo afora, dando a todos o ideal da unidade. Assim, ela pensou que, pela unidade construída com as focolarinas brasileiras que estavam em outras regiões do mundo, ela também poderia se ocupar daquele pedaço do reino do seu esposo. Eu tive por muitos anos no Focolare de Chicago, nos Estados Unidos. E ali muitas vezes me lembrei de Gineta e de quanto ela tinha formado o meu ser focolarina. Portanto, o meu agir era também um agir em seu nome e fruto do seu amor. Eu tive a oportunidade de espalhar o ideal da unidade em várias cidades dos Estados Unidos, de me ocupar dos diálogos com outras denominações cristãs e com o diálogo interreligioso, especialmente com os muçulmanos afro-americanos e os judeus da cidade de Chicago. Um diálogo que também Gineta tinha muito no coração, como veremos mais adiante. A força das palavras de Gineta, neste brevíssimo vídeo que vimos, me tocam profundamente, porque o essencial não é estar aqui ou ali, fazer uma coisa ou outra, mas seguir a vontade de Deus naquilo que Ele nos pede momento por momento, recomeçando quando falhamos. Este sempre foi o ensinamento e a força de Gineta. Eu sou o padre Ricardo Pinto, da Arquidiocese de São Paulo. Uma alegria poder estar aqui também nesta tarde, prestando esta homenagem a Gineta. Gineta Cagliari contempla e vive
com Chiara Lubick e outras jovens, os primeiros passos do movimento dos focolares em Trento, na Itália. Um horizonte infinito abriu-se e, em 1959, Gineta chega ao Brasil com um pequeno grupo de focolarinos e focolarinas. Dali em diante, sua vida foi toda dedicada ao Brasil, até a sua morte, em 8 de março de 2001, que celebraremos amanhã. Celebrando, portanto, esses 20 anos da sua partida, acolheremos nesta tarde reflexões, testemunhos e depoimentos, e também um pouco de arte, que tanto Gineta gostava, amava. E não faltarão notícias sobre o processo da causa de beatificação de Gineta, já reconhecida pela Igreja como serva de Deus. Bem-vindos. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Sandra, moro aqui também na Mariápolis Gineta. E antes de continuar a programação, queria só fazer um esclarecimento. Vocês estão vendo que estamos sem máscara, mas como temos um distanciamento bastante grande entre nós, achamos oportuno também para tornar mais compreensível a nossa fala de hoje. Era isso. Continuando, então, eu também tive a alegria de poder conviver alguns anos com Gineta aqui na Mariápolis. E ela sempre nos contava que, naquele tempo, quando eles vieram para cá, para o Brasil, se tivessem perguntado para ela, o que vocês vieram fazer? Abrir um orfanato? Ela diria, não. Uma escola, um hospital, um asilo? Não. Nós viemos para doar Deus, para testemunhar Deus presente entre nós através da vida do amor recíproco. E todos nós, com certeza, nos lembramos que ela contava também que, ao partir, Chiara havia dado a ela e ao grupo que partia essa entrega oficial. Não vos dou um crucifixo de metal ou de madeira, mas um crucifixo vivo, Jesus abandonado, que você, Gineta, vai apresentar ao povo brasileiro e você vai ver a resposta. E Gineta conta que, depois de pouco tempo, eram já 17 pessoas que tinham se comprometido em viver esse ideal de Chiara da unidade. Então, Gineta disse para essas pessoas, então vocês vão escrever para Chiara e declarar esse compromisso que vocês estão assumindo. Eles escreveram, era um sacerdote, uma religiosa, um casal, jovens estudantes, um pouco pessoas de todas as vocações. E Gineta disse que Chiara, então, ficou muito contente, porque era o sinal de um movimento que se solidificava. Muito bem, nesse primeiro grupo, nesse grupo que veio em 59, porque antes já tinham vindo a Lia, o Marco e a Fiore, a Ada Húngaro. Em 59 veio para se estabelecer no Brasil esse grupo de 8 focolarinos e focolarinas. Eram Gineta, Enzo Morandi, Volo, né? Marco Tetila, Rino Chiaperin, Gianni Buselato, Marisa Cerini, Violeta Sartori. E, portanto, Violeta, que está em Lopiano, quis nos presentear com uma sua mensagem em vídeo. Então, nós vamos agora acompanhar o vídeo de Violeta e também, em seguida, o de Tininha Cavalcante, que era uma daquelas que compôs o primeiro grupo que conheceu o movimento aqui no Brasil. E depois teremos também a participação de um focolarino italiano, Paolo Vergari, um famoso pianista, que nos enviou também um vídeo onde ele executa o número ao piano. Então, assistamos. Sou Violeta. Fico contente por poder dar meu testemunho, neste momento, sobre Gineta. Mesmo se estou convencida que vou dizer pouco sobre a grandeza dela, sobre a sua santidade. Eu vivi vários anos com ela, porque eu também fiz parte daquele primeiro grupo que partiu da Itália, quando Chiara nos enviou aí, no Brasil.
tínhamos confiança. Dom Forese tinha nos recomendado de estar atentos. Éramos como vasos de argila que levávamos um tesouro em nossas mãos. Nós partimos e encontramos, digo isso com todo o coração, um povo maravilhoso. Todos os domingos havia muitas pessoas que vinham até nós porque queriam conhecer e, aos poucos, viver o ideal. Imediatamente formou-se um bom grupo. Era o movimento dos focolares com todas as vocações. Depois, Gineta pôde construir um centro Mariápolis maravilhoso, com recursos que chegavam da providência. Eram verdadeiros milagres, porque era Jesus entre nós. Não faltavam certamente as dificuldades. Eram sofrimentos para serem superados. Mas Gineta era uma mestre em abraçar Jesus abandonado, em acreditar em Jesus no meio. E nós vivíamos a unidade como tínhamos aprendido, para poder ir para frente. Depois de Recife, essa vida continuou em São Paulo. Lembro-me que Gineta me levou consigo no santuário de Nossa Senhora Aparecida, para pedirmos a graça de um terreno também em São Paulo. E pouco depois, encontramos um terreno super adequado para podermos construir o Centro Mariápolis, que depois se tornou a Mariápolis do movimento dos focolares no Brasil. O que eu posso dizer sobre Gineta? Gineta possuía uma fé muito grande, uma força enorme, que ajudava todos a irmos para frente. Também nós, que às vezes parecia que fosse impossível. Mas para Gineta não havia limites. Ela trazia o paraíso sobre a terra. E o paraíso não tem limites. Todos os povos são filhos de Deus. Todos podem viver em profundidade o Evangelho, a palavra de vida. Todos são capazes de abraçar os sofrimentos que chegavam. E logo se formou um grande movimento também em São Paulo. Um grande movimento anche a São Paulo. Chiara nos enviava continuamente de Roma a luz do ideal que levava ao mundo todo. E Gineta nos transmitia com uma força, com uma luz. Uma força, com uma luz. E ela era a primeira que colocava em prática cada palavra de Chiara. E assim a obra de Maria ia para frente. E parecia um milagre do amor de Deus. Nós vimos nascer, crescer, não somente o terreno, as casas, as conversões, mas, sobretudo, o amor cada vez mais profundo a Deus, a Jesus abandonado em cada dificuldade. E isso gerava Jesus no meio, que nos dava força. E este era o segredo mais profundo para poder continuar a nossa vida. Poter continuar a vida ali. Então eu queria saudar vocês um por um e dizer: vamos em frente. Gineta já se encontra no paraíso e nos aguarda. Vamos para frente, dia após dia. Eu também. Enquanto Chiara me deu o ideal, me deu esta luz, e eu a segui por toda a minha vida, Gineta me formou, me fixou no coração
de um modo extraordinário o desejo de viver como ela viveu, na fidelidade mais absoluta, mais forte diante de Deus. Minha experiência com Ginetta Cagliari. No mês passado, a televisão italiana exibiu um filme sobre Chiara que me fez refletir muito. Quantas pessoas gostariam de ter conhecido suas primeiras companheiras? E logo disse comigo mesma: Tininha, já parou para avaliar e agradecer pela imensa predileção que Deus teve com você, mandando Ginetta ao Brasil? Naquele momento, lembrei-me do maravilhoso período que passei com ela no Recife e desejo que estas breves palavras exprimam toda a minha gratidão e admiração pelo dom da sua vida. Os 6 meses que passei com ela antes de viajar para a Itália foram a autêntica escola que me preparou para viver com Chiara. Ginetta nos apresentou o crucifixo vivo e nos testemunhou em cada instante que ele era o único ideal da sua vida. Lembro-me de um momento no qual eu estava enfrentando uma dificuldade e que reconheci naquela circunstância Jesus abandonado. Quando voltei a sorrir, ela chamou algumas do nosso grupo e disse: olhem para Tininha, é a mais feliz de todas. Fui à Itália para passar um mês e fiquei até agora. Todos os anos, Ginetta participava na reunião mundial dos delegados do movimento e sempre tínhamos um encontro no qual ela me contava as maravilhas que estavam acontecendo no Brasil. A nossa unidade foi aumentando cada vez mais e eu sempre ia admirando o caminho espiritual que ela estava percorrendo e o amor imenso que ela tinha pelo Brasil, a sua unidade única com Chiara, a sua fé na revolução do Evangelho. Acompanhei Chiara ao Brasil em 1991, quando explodiu a bomba da economia de comunhão. E em 1998, quando Chiara não foi ao Ibirapuera para encontrar o seu povo. Sobretudo naquele momento, vi a grandeza de Ginetta. Vi nela um gigante no amor a Jesus abandonado. Aquele crucifixo vivo que ela nos tinha trazido estava vivo nela, naquele momento. Em janeiro de 2001, estive no Brasil e passei um dia com Ginetta. Ela reservou o dia inteiro para estar comigo. Nunca esquecerei aqueles momentos. Em março do mesmo ano, ela partiu. Conservo como um tesouro esta carta que ela me escreveu, da qual leio um parágrafo, lembrando-me a graça única que tive trabalhando com Chiara. Caríssima Tininha, gostaria com todo o coração de te agradecer pelo que fizeste por Chiara e por nós. O preciosíssimo trabalho que permitiu esta estupenda partilha, este paraíso que nos preencheu a alma, elevando-a a outra dimensão. Tens uma graça que ninguém tem. Tchau, Tininha. Permaneçamos com Chiara entre nós. É impossível descrever Ginetta. Chiara, ao comunicar a notícia da sua morte, exprimiu-se com estas palavras. Chegou ao céu a focolarina mais realizada, a mais autêntica, a mais radical, aquela que viveu o ideal da unidade com maior perfeição. Chiara tinha-lhe dito: não te entrego uma cruz de metal, mas o crucifixo vivo. Você o apresentará a este novo povo de um novo continente. Você verá a resposta. E Ginetta viu a resposta e continua a ver, porque sinto que ela está viva e continua transmitindo a todos a sua fé inabalável na certeza de que o Evangelho vivido é a verdadeira revolução também nos dias atuais. Olá a todos. Eu também quis fazer uma homenagem a Ginetta, mesmo se não a conheci pessoalmente. A peça que eu escolhi tocar é uma peça de um compositor brasileiro do Rio, que se chama Murilo Santos. Eu o conheci muitos anos atrás, aqui na Itália, durante uma viagem que ele fez. Uma pessoa extraordinária que ficou no meu coração. E esta é uma pequena amostra da sua grande maestria como pianista e como compositor. O título é Batuque
E da minha parte, uma saudação especial a todos. Uma história de Deus. Assim, um professor universitário, certa vez, ouvindo a história de Gineta, definiu essa história como uma história de Deus. De fato, a vida de Gineta marcou muitos. Sacerdotes, famílias, crianças, jovens, vocações, idades, condições sociais diferentes. Padre Celito Moro conheceu Gineta ainda como seminarista. Ele é da Diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nos conta um pouco desse seu encontro. Na sequência, Karina Gonçalves, que mora aqui na Mariápolis Gineta, também apresenta um pouco do seu relacionamento com Gineta desde criança. Olá, com alegria quero dizer que conheci a Gineta quando eu era seminarista. Lembro que ela veio numa Mariápolis em 1976, aqui em Santa Maria, e a sua pessoa logo me impressionou, me chamou a atenção, a clareza com que ela explicava como ela vivia a palavra de Deus. Depois, nos anos que foram passando, eu sempre tive contato com ela. Lembro que em 1981, quando eu fui ordenado diácono por Dom Ivo no Santuário da Medianeira, em 5 de julho de 81, ela esteve presente e a sua presença sempre me encantava, me tocava, pela forma como ela se colocava diante da palavra de Deus, a sua radicalidade em viver a palavra. E um dos aspectos que mais me marcou
na sua forma de viver a palavra, foi sempre essa certeza e essa confiança na própria providência de Deus. As experiências que ela contava, muitas vezes com relação ao aspecto da economia, ela sempre deixava claro a sua confiança e das suas companheiras também na própria ação de Deus, que se manifesta também em relação à questão econômica. Destacaria no meu trabalho pastoral agora, quando as pessoas têm dificuldade no emprego, quando têm dificuldade no relacionamento com as pessoas, quando estão inclusive procurando emprego, eu sempre aconselho que façam a novena à Gineta. Eu entrego aquele santinho que é usado com a oração pela causa de beatificação. Eu sempre explico para as pessoas que essa mulher viveu radicalmente o Evangelho, foi fiel a Deus, né, especialmente a Jesus na cruz, a Jesus abandonado, e que se a pessoa também pedir a sua intercessão, a sua ajuda, a ajuda de Gineta nessa situação, nessa circunstância, certamente obterá, claro, sendo fiel a Deus, à vontade de Deus e vivendo a palavra. E teria algumas experiências. Eu lembro, o ano passado, um enfermeiro aqui que tem uma irmã dele que mora na minha paróquia, e ele está trabalhando em Minas Gerais, estava vencendo o contrato de trabalho, ele estava muito preocupado, porque ia ficar sem trabalho. Aí ele passou por Santa Maria fazendo férias, conversamos, e aí eu orientei ele que fizesse a novena à Gineta, expliquei quem era a Gineta, e pedi que ele também fosse fiel em viver a vontade de Deus, que confiasse também na providência, porque esta mulher também confiou tanto na providência. Passado 3 meses, né, ele foi chamado numa outra empresa, ele tinha mais 2 meses de contrato onde ele trabalhava, foi chamado numa empresa e disseram que gostaram da proposta dele e pediram que ele deixasse esse emprego, depois fizesse um mês de experiência e depois, se fosse o caso, eles o contratariam. Aí ele agradeceu, ele disse: eu não posso, mesmo que sejam só 2 meses de trabalho, não posso deixar um emprego garantido por 2 meses ainda, para pegar um que depois, no fim do mês, eu não sei se eu vou ser contratado. Voltou para casa, no dia seguinte ligaram para ele para que ele fosse assinar o contrato. Ele ficou tão feliz que ligou para a irmã dele e pediu que ela me ligasse imediatamente, dizendo que havia alcançado a graça através de Gineta. Eu teria tantas outras experiências que eu poderia contar, mas não é o caso agora, desta confiança que Gineta tinha na providência e vivendo a palavra, e que a gente pode orientar o povo também para que possa pedir a sua ajuda, a sua intercessão. Realmente ela era uma pessoa que confiava plenamente no amor de Deus, amava profundamente a cruz, né? Quando ela contava para nós as suas experiências, nós ficávamos realmente, como seminaristas, muito tocados pela forma como ela vivia o Evangelho. Então é uma pessoa realmente que para mim foi sempre um exemplo, alguém com quem eu me inspirei também desde seminarista e como padre também. Queria aproveitar para agradecer aqui de público a Gineta, a sua presença também na minha vida. Olá, meu nome é Karina, eu sou casada com o Lucas, temos 2 filhas, Aurora e Beatriz, e moramos ali na Mariápolis Gineta, que recebe esse nome, né, como homenagem, como gratidão à vida de Gineta, que é tão frutuosa, que sempre nos amou, né? Uma pessoa que sempre nos amou, mesmo antes de nascermos, né? Aquela pessoa que acompanhou nossa família, nossos pais, e que depois construiu comigo, um relacionamento também pessoal. Me lembro de Gineta desde a minha infância, onde participei dos meus primeiros encontros de 4, da 4ª geração do Movimento dos Focolares, e tinha essa oportunidade preciosíssima na qual Gineta vinha contar a nós a sua história de encontro com o amor de Deus e a sua história pessoal de relacionamento com Jesus dia a dia. Isso me marcou desde sempre, desde muito cedo, esse relacionamento pessoal interior com Jesus e ao mesmo tempo um amor que é todo projetado ao próximo.
Nesses encontros ela sempre nos trazia bombons e distribuía com muita alegria, jogava e era aquela festa entre todas as crianças. Depois, à medida que eu fui crescendo, adolescente, jovem, ela vinha também nos nossos encontros e eram sempre momentos muito especiais, muito preciosos, muito esperados. E numa dessas ocasiões ela falou sobre a possibilidade que tínhamos de tornar o mundo sagrado. Isso me marcou de um modo muito, muito particular. Me parecia algo inédito, né? Que através do nosso ato de amor no momento presente, a gente contribuía para que todo o mundo pudesse se encontrar com um amor verdadeiro, né? Com o amor de Deus, que é divino, que é sagrado e que está presente. Então isso se tornou uma missão, né? Uma missão assim a qual eu abracei e me recordo de experiências muito simples, mas muito concretas, como por exemplo quando com a minha irmã íamos no ônibus para o cursinho pré-vestibular, rezávamos o terço e oferecíamos esse terço, essas Ave-Marias, por todas as pessoas que depois de nós entrariam naquele ônibus e sentariam no nosso lugar. Então entregávamos a Deus a história de cada um. Era um modo de nos unirmos a essas pessoas, né? De sentirmos que realmente somos todos uma única família, somos todos irmãos e podemos viver uns pelos outros, mesmo se não nos conhecermos. Então essa gratidão enorme e essa experiência profunda de interioridade com Jesus, uma escolha autêntica, radical ao amor evangélico, toda projetada para fora, para a humanidade, a serviço do mundo unido. Obrigada imenso a Gineta. Que forte esta ação de Gineta e a sua intercessão, não? Como nos disse Padre Celito. Também no meu focolário, muitas vezes rezamos a oração de Gineta pedindo muitas graças, usando o santinho, como disse o Padre Celito, onde tem a oração e também uma breve biografia de Gineta no centro. Agora, vamos conhecer um pouquinho da localidade onde Gineta cresceu, Lavis, perto da cidade de Trento, na Itália. Nos fala o pároco da igreja de São Udarico, onde Gineta foi batizada. Em seguida, ouviremos a tradicional canção montanhês A Nossa Senhora, interpretada por uma paroquiana da mesma igreja. Vamos à Itália agora. Caros amigos de Gineta Cagliari, eu sou o pároco de Lavis e saúdo todos vocês reunidos na ocasião da lembrança do nascimento ao céu da serva de Deus, Gineta Cagliari. Saúdo vocês deste lugar da nossa paróquia São Eudorico. A fonte batismal, que é ainda aquela na qual, no dia 27 de outubro de 1918, Gineta foi batizada com o nome de Luigia Silvia, pelo capelão Monsenhor Rivolti. Ela foi a 37ª batizada das 45 daquele ano que receberam o batismo. Nesta igreja, ela também recebeu a crisma e a Eucaristia. Daqui, desta fonte, se iniciou para ela um caminho que a levou ao Brasil. Aqui foi plantado nela o germe da vida divina que deu muitos bons frutos nas terras brasileiras através do movimento dos focolares. Estou unido a vocês no agradecer ao Senhor pelo testemunho de vida cristã que Gineta nos oferece. Ela nos encoraja a seguir o Senhor com seu exemplo de vida. A sentimos próxima, como irmã e amiga. Sabemos que ela reza por nós. Somos honrados
que Gineta nasceu na nossa cidade e também aqui procuramos conservar a lembrança. Agradeço a todos que se adoperam pela causa de beatificação da nossa cara Gineta e esperamos de logo poderemos chamá-la beata. A todos vocês, uma saudação calorosa. Obrigado. Quando Gineta falava, realmente encantava. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias, sacerdotes, bispos, todos gostavam de ouvir, acolhiam com tanto carinho a palavra de Gineta. A vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus também nos é apresentada pelo irmão. Assim, Gineta se dirigiu às adolescentes do movimento dos focolares, certa vez. Nesse pequeno vídeo que agora veremos, colheremos esta certeza da vontade de Deus, também nos doada pelo irmão. Qual foi o momento mais difícil para você? Agora, o momento mais difícil, para dizer a verdade, nós temos uma expressão que é ir contra a corrente. Ir contra a corrente. Não é somente daquele dia, é sempre. Porque cada um queria fazer a própria vontade. Não, é a vontade de Deus, contra a corrente.
E Deus nos pede uma vez uma coisa, uma vez uma vez uma outra, e temos que nos conformar. Aquilo é para mim. A um dado momento me colocaram perto de Chiara. E era bom ficar perto de Chiara. A um dado momento me disseram: agora você vai embora, você sai do focolare de Chiara. Eu me lembro que um dia, porque no começo do ideal havia guerra, e todos saímos de casa, todas. Olha que não se falava de focolare. E os nossos pais foram embora morar nas aldeias circunstantes entre as montanhas para se salvar a vida. E eu, com a minha irmã, pedimos, e as outras primeiras companheiras de Chiara, pedimos a permissão de permanecer na cidade de Trento, para viver com Chiara o drama da guerra, não é? E ajudar aqueles que precisavam. Agora, Chiara, a sua casa foi atingida pelas bombas, também a minha. E nos unimos em um pequeno apartamento. E neste apartamento não havia nada, mas havia Chiara. E não tínhamos que alguns colchões no chão, mas para nós não havia nada de mais lindo daquela casinha. Nos sentávamos no chão para fazer meditação, para fazer qualquer coisa, a nossa cadeira era o chão. Mas ninguém se queixava de ter dor às costas. Não. Para nós era a alegria maior, era permanecer nesta casinha, onde Chiara falava desde o amanhecer até a noite, sempre de Deus, de Jesus, de Maria, dos santos. Era um ir de luz em luz, de paraíso em paraíso. Acabou a guerra. E tornaram os nossos pais. E ali, Chiara nos disse que precisava voltar para casa. Porque voltaram os pais. E ali foi duríssimo para mim, porque eu tinha que obedecer. Eu fui para casa. E um dia estávamos rezando o terço junto com Chiara, porque eu estava em casa, mas depois continuava a ir na caseta de Chiara, sem que ninguém saiba, eu continuava a ir. Um dia saímos para rezar o terço. A um dado momento, Chiara quis ficar um tempinho comigo e me disse: o que é que você tem? Eu sinto que você tem alguma coisa. Eu não sinto a unidade muito com você, não. E ali eu comecei a chorar sem fim. O que é que você tem? Eu não conseguia falar. Depois arrumei 4 palavras e disse: estou chorando porque você me mandou embora da casinha. Foi uma dor que você não pode imaginar, mas eu tive que me superar, porque Chiara quase que... Você escolheu Jesus abandonado, e agora você chora, se pega uma casinha ou outra, precisa se apegar à vontade de Deus. Eu tive que me resolver depressa. Depois aconteceu uma outra coisa que eu vou contar a vocês, não é? Aconteceu uma coisa, ainda não havia o focolare, estávamos no mundo como vocês, não é? E a um dado momento, eu fui para a missa, sempre na igreja dos Capuchinhos, que era perto da casinha de Chiara, Praça Capucinho, número 2. E não é que me disseram, mas eu entendi que naquela casinha, aquele dia, teria se realizado um encontro. Agora, aquela casinha tinha sabor de sonho, de paraíso, de coisas as mais fascinantes do ponto de vista espiritual. Uma coisa quase que impossível não se envolver, não se entrosar, como um que não consegue viver sem o ar sobrenatural, não é? E ali havia um padre que dirigia espiritualmente estas primeiras focolias, também eu. A um dado momento entro de manhã, logo depois da missa, entro na casinha. Eu digo àquela que estava ali perto da torneira lavando os pratos, era Graziella. Eu digo: Graziella, está chegando aquele padre que tem que fazer a reunião. Ela disse: acho que não. Mas eu ouvi, está chegando. Não, porque eu não queria que eu soubesse.
E depois, mas está chegando. Não. Enquanto está me dizendo não, se abre a porta e entra. Como entra, me diz, você vai embora, não é para você este encontro. Eu saí. Ela disse com toda a maior caridade, mas eu não entendia nada, não. Eu comecei a chorar, mas na rua, sozinha, na rua. E a correr depressa para que ninguém veja que eu estava chorando. E depois eu fui numa igreja diante de Nossa Senhora. Eu disse, olha Nossa Senhora, que aquela gente que está naquela casinha não entende nada. Elas não entenderam que você queria que eu estivesse presente. Porque foi você que permitiu que eu visse aquele padre. Eu sabia antes delas. E agora elas me mandaram embora. Não entendem nada, não. Porque eu teria tido que fazer a vontade de Deus, que era entrar. E me mandaram embora. Olha, o meu raciocínio estava chorando. Sabe como é que Deus depois ajuda e ilumina? A consciência fala. E foi como a consciência que me dizia, mas a vontade de Deus não é que vem um anjo do céu a dizer, se manifesta através das pessoas, dos acontecimentos. Ali houve uma viravolta. Eu entendi. Foi uma descoberta enorme. Porque eu estava sempre seguindo Jesus dentro do meu impulso. Eu ia atrás dele. Mas atrás dele, Deus se manifesta através do próximo. Dá vontade de continuar assistindo esse vídeo, não é? Quantas histórias bonitas, certamente, Gineta continua contando. Mas você pode acompanhar esse vídeo e tantos outros, continuar ali no canal YouTube e pelas redes sociais, vídeos completos de temas, de conversações, palestras que Gineta faz. E ali poderemos penetrar sempre mais nesse coração tão rico de Deus, esse coração que tem Deus como tudo. Assim, a vontade de Deus se manifesta também quando o sofrimento chega à nossa vida. O sofrimento vivido a partir do amor a Jesus crucificado e abandonado ganha sentido e, como vamos ouvir agora um depoimento, chega até as redes sociais. Maria Paula, de Recife, nos conta um pouco a sua história. Na sequência, Rogério Dentello, um músico reconhecido internacionalmente e que conheceu Gineta, nos apresenta um número musical. Olá, eu sou Maria Paula, tenho 34 anos, sou de Recife. Meus pais se conheceram no seio do movimento Chocolares e toda a minha criação foi com base no ideal da unidade de Chiara. Então, desde cedo, eu conheci Gineta, conheci a história dela e me encantei por ela. E em 2001 eu senti essa necessidade, né, de me aprofundar ainda mais no carisma da unidade e fui para a Caseta Fiamma, né, a Caseta Gen 3. E naquele mesmo ano, Gineta faleceu, né, mas ela se fazia sempre presente na nossa vida. Nós construímos o Campo Santo e após cada missa, após cada comunhão, a gente ia lá no Campo Santo, agradecia e entregava a nossa vida a Deus por intercessão de Gineta. E eu sempre procurei, né, viver com o radicalismo dela, né, com essa vontade de recomeçar sempre. Então, em 2011, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu tinha somente 6 meses de casada e Jesus abandonado chegou de forma avassaladora na minha vida. Em janeiro de 2016, eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático. Em 2011 tinha cura. Em 2016, não mais, para a medicina. E então, eu e meu marido, a gente
né, conversando sobre isso, né, conversando sobre o que teve que ser ressignificado na nossa vida, principalmente os planos, a gente sentiu no coração que devíamos pedir a intercessão de Gineta também para isso, né, para a gente poder, como diz na oração dela, né, concentrar a mente, as forças e o coração nessa intenção. Então, eu passei a fazer quimioterapia continuamente, né, e faço meu tratamento. Eu faço a minha parte, a medicina faz a dela, e a gente sente que Gineta tem feito a parte dela todos os dias, né? E então, em 2016 ainda, né, eu senti esse desafio, né, me senti instigada a compartilhar minha rotina nas redes sociais. E usava uma hashtag, e uso até hoje, né, uma hashtag, né, que é Não Para Gineta. E eu tenho percebido isso, né, que os milagres são diários, né, os milagres, a cura é diária, né. Então, só em acordar, só em ter bem-estar, em ter qualidade de vida, eu sinto essa presença forte de Gineta. Então, eu percebo que eu não estou sozinha, né? Então é isso.
conhecer Gineta também através das redes sociais. Claudinha, Paulo e Ana Carolina nos falam sobre a experiência deles nesse sentido. Meu nome é Paulo. Eu conheço o movimento já desde quando nasci e muito criança eu me mudei para Mariápolis, né? E lá eu, né, conheci Gineta, cresci, né, vendo Gineta, né, fazendo tantos encontros, encontrando com as pessoas. E agora, né, com esse período onde começou todo esse trabalho do processo, né, de beatificação, eu me coloquei à disposição, porque assim como eu vivi e testemunhei quem era Gineta, também queria colocar assim o meu contributo, né, no trabalho para mostrar quem que Gineta era, né, para aquelas pessoas que não conheceram. Meu nome é Cláudia, boa tarde. Eu moro em Osasco, São Paulo. Conheci Gineta quando eu tinha uns 19 anos. Para mim, era a pessoa, quando eu a vi falando, ela me chamava a atenção por esse amor a Jesus incondicional. Era um amor que me até sufocava de ver tanto amor. E ela fazia com que a gente voltasse a se olhar para Jesus, que quisesse Jesus e fizesse bem, vivesse a palavra de Deus. Era radical nisso. E me ajudava no meu caminho de santidade. Então, agora me convidaram, né, se eu não queria participar, ajudar na digitalização dos vídeos, e para mim foi uma alegria imensa poder participar desse trabalho, porque da mesma maneira como ela incendiou o meu coração, eu quero que incendeie outros também, né? Então, ajudar nesse trabalho é enriquecer o irmão com a palavra de Deus. Eu sou Ana Carolina, Ana Catrim. Através da Claudinha, eu conheci movimentos focolares há muito pouco tempo, e logo de início eu já me senti em casa, já me senti com um chamado forte. A Ginetinha já me chamou, já me pegou ali pela orelha e falou: vem aqui que eu quero você. E o trabalho foi evoluindo. Eu comecei lá no Centro Mariápolis, ajudando a Claudinha os vídeos, e depois nós formamos uma equipe para trabalhar na parte digital, para fazer a publicação, para que possa levar a mais pessoas, né, os ensinamentos da Gineta. Eu sou responsável pelas artes, que são publicadas nas redes sociais, publico no Instagram especificamente. O maior intuito de todos é ganhar mais almas. Então, siga-nos no Instagram, nós publicamos lá frases de Gineta. No YouTube tem vídeos dela, de Gineta também, que estão gravados em VHS, né? Pouco a pouco estamos transformando, né, na digital, e no Facebook também, né? Então, nos funerais de Gineta, no dia 8 de março de 2001, estavam presentes muitas pessoas, também de outros países. E também estava presente Lia Brunetti, que juntamente com Gineta foi uma das primeiras companheiras de Chiara no início do movimento em Trento. E naquela ocasião, Lia, que também, logo em seguida do grupo com Gineta, que vieram para o Brasil, Lia e Vittorio Sabioni foram designados para a Argentina para seguirem o desenvolvimento do movimento nos países latino-americanos de língua espanhola. E naquela ocasião, então, dos funerais de Gineta, Lia, que estava presente, através de uma carta dirigida aos responsáveis do movimento aqui na Mariápolis, na ocasião, ela expressou a sua convicção que seria muito importante dar início a um processo de beatificação de Gineta. Os responsáveis submeteram essa ideia a Chiara, que logo ficou muito contente. E esse processo, então, foi iniciado aqui na Diocese de Osasco, pelo, então, bispo diocesano Dom Hercílio Turco. E, para isso, o movimento dos focolares nomeou Carlo Fusco, um focolarino, para ser o advogado postulador da causa. E Dom Hercílio, por sua vez, nomeou os membros do tribunal que teria seguido este processo. Aqui conosco, lógico, está o padre Ricardo, que foi nomeado como juiz delegado, representando o Dom Hercílio.
Depois tínhamos o promotor, o cônego José Augusto Brasil, e os 2 notários, o primeiro notário, o padre Reinaldo Torres, e também o Fabiano Segato, um focolarino. Agora passo a palavra para o padre Ricardo, que vai nos contar algo da sua experiência neste trabalho. Eu conheci Gineta quando era seminarista, impressionava a serenidade, a coerência no viver a palavra e a abertura à ação de Deus em sua vida. Muitos foram os momentos em que a unidade construída entre os seminaristas e ela potencializava em nossas vidas um amor sem medidas pela igreja. Quando eu fui ordenado sacerdote, ela deu-me de presente o cálice para a ordenação e para a primeira missa. Na ordenação, ela leu a mensagem que Chiara Lubick enviou para aquele momento. Vendo-a ali na celebração, eu não podia imaginar que, anos depois, seria convidado por Dom Hercílio Turco para ser o juiz delegado no tribunal instalado para a fase diocesana do seu processo de beatificação, processo de Gineta. Com outros sacerdotes e leigos, como a Sandra comentou, trabalhamos alguns anos nessa fase diocesana, até o envio do processo para a congregação para as causas dos santos, onde o processo se encontra no momento. Padre Reinaldo Torres, da Arquidiocese de São Paulo, foi um dos padres que atuou nesse tribunal. Nos conta um pouco a sua experiência do contato com a pessoa de Gineta, conhecendo-a através das sessões que aconteceram durante o processo. Na sequência, Carlo Fusco, o focolarino de Roma, como a Sandra apresentou, é o postulador da causa, nos atualiza sobre o momento em que o processo está vivendo, acontecendo ali na congregação para as causas dos santos. Acolhamos. Que mistério de amor o Pai nos dá, celebrarmos neste ano de 2021, 20 anos da Páscoa definitiva de nossa querida Gineta Cagliari. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la em vida. Fiquei sabendo de seus pensamentos, de sua obra e do seu testemunho como notário do processo de beatificação na fase diocesana. E das testemunhas que depuseram, uma coisa me ficou gravada. Gineta sempre trabalhou para que todos entendessem que é preciso colocar o Cristo Jesus no centro da nossa vida. Ocupando assim o centro, ele faz irradiar pelo coração de cada um de nós sinais de esperança e de vida. Aos membros do movimento dos focolares, a gratidão por conservarem a memória viva de Gineta em nosso meio. Que sua palavra e seu testemunho ajudem as novas gerações a proclamar, na beleza do Evangelho, a graça de uma vida nova. Cultivemos esta lembrança, guardemos em nosso coração as melhores certezas de que Gineta descansa na paz do Senhor. Com grande alegria, mando uma saudação pelo aniversário da partida de Gineta para o céu. Queria dizer duas coisas. A primeira, o que significa para mim esse aniversário. A segunda, alguma notícia sobre a causa de beatificação. O que significa para mim esse aniversário? É algo muito lógico, muito simples. Significa um compromisso de fidelidade ao ideal de Chiara, como foi vivido por Gineta. Ela recebeu de Chiara o legado de ser fiel ao crucifixo vivo, Jesus abandonado. E ela permaneceu fiel a esse legado até o fim da sua vida, produzindo frutos extraordinários, que vocês na Mariápolis, no Brasil, conhecem e vivem melhor do que eu.
O outro assunto do qual queria falar, então, é sobre a situação do processo. A causa está parada na Congregação para a Causa dos Santos, para uma verificação da validade, da regularidade de tudo o que foi realizado, sobretudo na seção diocesana de Frascati. Vocês sabem que as investigações foram feitas, seja junto à Diocese de Osasco, seja na Diocese de Frascati. E na Diocese de Frascati, sobretudo por causa da doença do bispo diocesano, a conclusão do processo ali foi feita com atraso. La chiusura di quel processo, quello svolto a Frascati, è stata ritardata. E allora la Então, a Congregação pela Causa dos Santos está averiguando essa questão da regularidade do processo, sobretudo em relação à conclusão na sessão principal, feita na Diocese de Osasco. Justamente nesses próximos dias terei um encontro com os membros oficiais que se ocupam desse processo na congregação. E assim espero poder dar boas notícias para vocês em breve. Então, eu saúdo vocês e lembro que esta causa de beatificação, como toda a vida de Gineta, é a serviço de Chiara. As causas de beatificação hoje existentes na obra de Maria, nas quais se estuda o heroísmo das virtudes, não fazem outra coisa senão valorizar, dar suporte para a causa principal que é a de Chiara. É claro que se um discípulo é santo ou beato, o mestre, no nosso caso, a mestra Chiara, foi santa. É um exemplo válido. Então, nesse espírito de serviço e de comunhão, entre todos nós que trabalhamos neste campo, para todas essas causas, eu saúdo vocês, dizendo que esta comunhão, esta unidade, que experimentamos e queremos experimentar cada vez mais, é a verdadeira atitude de Gineta, a atitude que ela aprendeu com Chiara. Ciao a tutti. Então, o povo de Chiara no Brasil, ou seja, todas aquelas pessoas que acolheram o anúncio do ideal da unidade e se comprometeram em vivê-lo e o vivem, é formado por pessoas de todas as vocações. E Gineta sempre se prodigou para que aqui na Mariápolis tivéssemos casas para a formação de todos os setores da sociedade com todas as suas vocações. E aqui nós temos também a casa, de nome Gloriosa, que foi construída com a comunhão de bens das religiosas do Brasil inteiro e que acolhe religiosas de todas as congregações, institutos de pessoas consagradas, para se formarem no ideal da unidade, se aprofundarem na espiritualidade de Chiara. E também a casa dos seminaristas, ao lado da casa dos sacerdotes diocesanos, também com a mesma função. Agora, nós gostaríamos de oferecer para vocês o presente que nos enviou a irmã Marinês Ribeiro, atual coordenadora da CRB no Brasil, e que conheceu muito de perto Gineta aqui na Mariápolis por muitos anos, e agora foi nomeada também assessora, consultora também da Congregação para os Religiosos. E também um vídeo, uma mensagem, do cardeal João Braz de Avis. Também ele conheceu Gineta quando ainda era seminarista. Então, acompanhamos essas duas mensagens. Eu tive a graça de conhecer e de conviver com Gineta. Eu louvo e agradeço a Deus por essa existência. E muitas coisas me faz recordar desta figura tão importante na obra de Maria e na minha caminhada também como consagrada e participante do movimento. Uma das coisas que me marcaram profundamente na minha caminhada era o jeito como Gineta falava às religiosas
nos encontros que aconteceram muitos no mês de janeiro, que nós chamávamos de Escola Nacional. Ela nos dizia sempre que a mulher deve estar de pé. A mulher consagrada é aquela que dá o testemunho, como Maria, seja nos momentos de alegria, como aos pés da cruz, abraçando verdadeiramente o abandonado. E uma das experiências também que me marcou muito na minha caminhada foi quando estava para ser enviada para a missão Adigentes em Angola, África. A preocupação grande de Gineta se eu teria lá na região onde ia trabalhar alguém do movimento para podermos sustentar nessa caminhada de unidade. E ela se interessou, sem saber a distância, de me oferecer todos os endereços das possibilidades no continente africano, né? Mal sabendo que nós estávamos distante em um país em guerra como era na época. Então a figura de Gineta me marcou exatamente pela sua atenção a cada situação, pelo seu empenho em termos realmente essa disponibilidade e essa atenção às pessoas, este amor que ela tinha às pessoas, esse amor que ela tinha pela obra, pela igreja. Então tudo isso me faz recordar e agradecer a Deus e louvar por esta figura em nossa igreja, em nosso país e para o movimento Gineta Cagliari. Gineta Cagliari, ela foi aquela que veio com o primeiro grupo dos focolarinos e das focolarinas, quando o movimento, digamos, chegou com ela e com esse primeiro grupo no Brasil. Então, aquilo que nós brasileiros, naturalmente, junto com todos vocês que nos acompanham, sabemos é que Gineta para nós é como uma mãe, a mãe fiel deste carisma que ela trouxe da fidelidade a Jesus naturalmente e a fidelidade também ao carisma de Chiara, ao carisma da unidade. Então eu acho que a primeira característica que a gente pode assim conservar no coração, eu conservo isto, é de uma mãe do movimento para todos nós ali, desde que ela chegou até a sua morte e sepultura na Mariápolis, de modo que ela resume para nós a vida do ideal no Brasil. Depois, uma segunda coisa, Gineta viu o nascimento, mas viu também o desenvolver-se rapidamente e em todo o território nacional, desenvolver-se do caminho da unidade. Uma graça imensa para o Brasil, uma graça imensa que provém seguramente da fidelidade de Gineta. E eu lembro aqui aquilo que nós todos lembramos, que ela trazia no coração esta consagração a Jesus abandonado, então a fidelidade a Jesus abandonado, o crucifixo vivo. E uma terceira coisa, pessoalmente, eu devo dizer que senti em Gineta crescer, com Gineta crescer para mim assim uma veneração, um respeito, uma gratidão particular, porque eu encontrei na pessoa de Gineta, em momentos de dificuldade para a minha vida, às vezes um pouco grandes, eu encontrei Gineta muito perto. Gineta amava pessoalmente cada um e não se envolvia simplesmente num movimento geral de amor, mas no amor concreto a cada pessoa. E isso me marcou muito. Eu sou grato a Deus de ter tido uma pessoa tão bela, tão grande e tão próxima na minha frente, no meu caminho espiritual e humano. Os diálogos ecumênico e interreligioso foram desde bem cedo aspectos importantes no movimento dos focolares. Gineta, como fiel seguidora de Chiara, se colocou a construir relacionamentos sólidos e profundos com pessoas representantes de várias igrejas e religiões. Eu gostaria de ler alguns trechos de um testemunho escrito que recebemos para esta ocasião de um grande amigo judeu, Dr. Carlos Barbuz, antigo presidente do Conselho de Fraternidade Cristã Judaica de São Paulo, que conheceu Gineta pessoalmente. Ele diz: ter conhecido e tratado com a serva de Deus Gineta Cagliari foi um privilégio inestimável. Isto talvez justifica o fato de eu, judeu,
ter podido participar como testemunha na causa do processo de beatificação e canonização da Gineta, uma graça daquelas que raramente recebem-se. No funeral da Gineta, o que mais me impressionou foi o fato de não ver ninguém abalado, nem ouvir sequer uma vez a palavra tristeza em tudo o que foi falado. Porém, a palavra alegria eu ouvi inúmeras vezes. Alegria de ter tido a bênção da sua existência. E senti como se fosse um retorno às raízes do judaísmo. Deus é amor, e na nossa religião, nos nossos ritos fúnebres, rezamos o Kadish, a prece fúnebre judaica. Essa prece não menciona uma única vez a morte. Abençoa Deus e fala da vida e da esperança. Conforme tive a honra de salientar, ele continua, na sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em homenagem a Gineta Cagliari, em 7 de maio de 2001, o diálogo interreligioso não é um liquidificador das religiões. Ele é um mosaico que aglutina. Um provérbio judaico diz: quem é o sábio? É aquele que aprende de cada pessoa. Tenho a certeza, que todos nós que tivemos o privilégio de conhecer e conviver com Gineta, aprendemos dela e somos um pouco mais sábios. Assim, o nosso amigo judeu Carlos Barbuth. Em seguida, veremos um breve testemunho do bispo Nelson Leite, bispo emérito da Igreja Metodista de São Paulo, que também manteve uma amizade com Gineta por muitos anos. E, no âmbito do diálogo interreligioso, o reverendo Nakahara, atual presidente do movimento da Rishokoseikai do Brasil, movimento com o qual Gineta estreitou laços de amizade, tendo a alegria de receber aqui na Mariápolis o reverendo Nikiko Niwano, filho de Nikio Niwano. E para fechar este segmento, uma canção do nosso conjunto musical Gen Verde, inspirada no sonho de Chiara, de realizar o desejo de Jesus que todos sejam um. Um sonho que ardia também no coração de Gineta e é o programa de vida do Movimento dos Focolares. Para Gineta, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, entretanto, misteriosamente sinto que já a encontrei por muitas vezes e recebi sua orientação, pois, em forma de vídeo, pude encontrá-la várias vezes, recebi de você muitos aprendizados e importantes. Meu nome é Kazuyoshi Nakahara, sou reverendo da Igreja Rishokoseikai do Brasil. Hoje gostaria de oferecer estas palavras em memória de seus 20 anos de falecimento. Gineta, você me ensinou o que significa acreditar em Deus. Foi quando você contou a história de como começou a atual Mariápolis Gineta. Você encontrou um terreno que fica situado na cidade de Vargem Grande Paulista. Porém, você não tinha dinheiro para comprá-los. Então, você perguntou a Deus: este terreno é adequado para o vosso projeto? Se for adequado, comprarei o terreno. Então, por favor, providencie o dinheiro. Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora, deixo em vossas mãos. Logo, o terreno foi comprado com os fundos arranjados por Deus. Você acreditou em Deus e deixou tudo nas mãos dele. Através desta história, aprendi a atitude de sua fé em Deus. Gineta, você me ensinou como fazer a doação. Certa vez,
você respondeu a uma pergunta de um jovem. O jovem aprendeu na igreja que era importante doar sua vida também fisicamente a Deus. Mas ele perguntou quanto ele deveria doar a Deus. Você, Ginetta, respondia ao jovem, gesticulando com muito bom humor. 50%? Não. 70%? Não. 99%? Também não. É 100%. Esta resposta é um testemunho da sua própria vida, de que sempre teve o espírito e a postura de se doar 100% a Deus. Posso perceber que através desta postura, você estava confiante de que obteria a verdadeira felicidade. A cofundadora Myoko Naganuma, da Hisshoku Seikai, superou sua doença fazendo a prática de doar toda a sua característica ruim ao Buda. Aprendi que a doação é o espírito de se doar 100%. Ginetta, você me ensinou que o líder que ajuda as pessoas em sofrimento, às vezes precisa ser rigoroso. Você parece ter tido um lado rigoroso com as pessoas. Pude sentir sua orientação rigorosa através do vídeo ou dos comentários dos focolarinos que a conheceram. A Igreja Hisshoku Seikai do Brasil comemora este ano 50 anos de fundação. Há 50 anos, a igreja foi fundada no Brasil pela reverenda Kimie Takeuchi, que veio do Japão. Assim como a senhora, a reverenda Kimie também foi uma pessoa rigorosa, que passou metade de sua vida construindo a Igreja Hisshoku Seikai do Brasil. Os membros que fundaram a Igreja do Brasil, junto com a reverenda Kimie, conheceram de perto sua orientação. Ela foi uma pessoa bem rigorosa. No entanto, todos os membros que receberam a orientação dela foram salvos e renasceram, graças à reverenda Kimie. Assim como os membros dos focolares que receberam a orientação rigorosa de Ginetta, provavelmente devem se lembrar dela com muita gratidão e saudade. Ginetta, 20 anos se passaram desde que você partiu para estar perto de Deus. Sua postura de 100% de devoção a Deus será transmitida para a posteridade por muitos focolarinos. Vou continuar a praticar, visando um mundo melhor, tendo seu exemplo como meu modelo de vida. Meus sinceros agradecimentos pela oportunidade de hoje. Reverendo Kazuyoshi Nakahara, da Igreja Hisshoku Seikai do Brasil. Muito obrigado hoje. Obrigado, Ginetta. Alegria ao poder relembrar Ginetta. Dá graças a Deus por sua história, sua vida, sua dedicação a Cristo. Depois de 20 anos da sua partida, rememoramos a sua vida, o seu amor, o seu apego a Cristo, ao próximo, ao ser humano. Louvado seja Deus. Tu non sapevi
come la penna non sa cosa scriverà. Dove Dio ti portava, eri strumento nelle mani sue. Tutto crollava mentre le bombe infrangevano i sogni tuoi. Nel tuo cuore una luce ti rivelava il sogno di Dio. Tu guardavi più lontano, sceglievi un ideale vero, l'amore infinito, il bene che vince il male, amore che non muore mai. Tu guardavi più lontano, tu abbracciavi il mondo intero e ogni momento, ogni passo, ogni tuo respiro era per quel sogno. Che siano uno, che siano uno, che siano uno. Il tuo segreto era in quel volto straziato che grida perché nel suo sguardo hai trovato il dolore dell'umanità. Dio ti guidava oltre orizzonti impensati, oltre i limiti, per portare nel mondo una speranza di pace e unità. Tu guardavi più lontano, sceglievi un ideale vero, l'amore infinito, il bene che vince il male, amore che non muore mai. Tu guardavi più lontano, tu abbracciavi il mondo intero e ogni momento, ogni passo, ogni tuo respiro era per quel sogno. Che siano uno, che siano uno, che siano uno. Bem, estamos chegando à conclusão do nosso programa desta tarde e gostaríamos realmente de agradecer a todos aqueles que mandaram os próprios contributos, mensagens, a todos aqueles que interagiram conosco durante esta tarde através da chat. Me parece que foi um programa, um momento que pudemos conhecer Gineta de várias angulaturas, de vários ângulos. E, portanto, somos gratos a todos e queremos também lembrar, me fez impressão, durante o testemunho de Irmã Maria Inês, a sua referência de como Gineta nos formava como mulher inteiras, em pé. Gineta faleceu no Dia Internacional da Mulher, é uma grande mulher e, portanto, temos também esse seu legado para levar para frente. Obrigado a todos e agora passo a palavra à Sandra. Então, eu também me despeço, agradecendo a todos, e gostaria de acrescentar isso. Chiara, várias vezes, ela expressou a sua ideia de que o testemunho, a vida dos primeiros e das suas primeiras companheiras de ideal no início do movimento, são um tesouro precioso também para o futuro do movimento. Portanto, qual o sentido dessa live desta tarde? É justamente a gente poder conhecer mais, divulgar mais o testemunho, no nosso caso aqui de Gineta, que tivemos a alegria de tê-la aqui no Brasil por tantos anos, mas isso vale para todos os seus primeiros e primeiras companheiras, né, de Chiara. Portanto, como vocês viram naquela brevíssimo vídeo de Gineta, poder conservar essa memória, esses fatos, esses detalhes da história, dessa aventura divina humana, que é o movimento dos focolares, é um nosso dever, também para poder guardar e transmitir para as novas gerações do movimento. Nós temos no nosso arquivo gravações, vídeos,
tanto material, que, além de nos fazer conhecer esses detalhes, nos ajuda também hoje, nos encoraja, nos inspira, nos dá uma força nova para viver esse ideal de Chiara também hoje, e dá-lo a mãos abertas para todas as pessoas que encontramos. Esse é o sentido da nossa live dessa tarde, e obrigada a todos por terem nos acompanhado. O trabalho do tribunal, que foi constituído para a fase diocesana do processo de beatificação de Gineta, foi concluído em 2013, quando o processo, então, foi para a Congregação para as Causas dos Santos. Mas nós podemos continuar rezando por esse processo também, a oração pedida a intercessão de Gineta para tantas necessidades, e nesse momento que vivemos como humanidade, especialmente também aqui no Brasil, que ela tanto amou e continua amando, com certeza, nos dê a força para continuarmos confiando realmente nessa misericórdia, nessa providência, nessa presença de Deus como tudo na nossa vida, na vida da igreja e da humanidade. Não sei como foi para vocês, mas eu lembro que Gineta, quando nos reunia, fazia sempre nascer um clima de família muito alegre, muito espontâneo, e foi isso que senti também nesta tarde, esse clima de alegria que depois se estende às nossas famílias, a toda a igreja, como nos propõe também o Papa Francisco, nessa perspectiva da bondade, da ternura, que deve acolher a todos, e se estende e se abre a toda a humanidade. Esse clima de família nós poderemos continuar vivendo também amanhã, quando às 18h30 celebraremos a Eucaristia, em ação de graças por esses 20 anos da partida de Gineta, e porque nesses 20 anos, com certeza, ela continua nos acompanhando do céu, intercedendo por todas as nossas necessidades. Então, continuemos nesse clima de família. A missa amanhã será presidida por Dom João Bosco, bispo da Diocese de Osasco, com a presença, dentro das restrições que estamos vivendo nesse tempo, mas com a presença de algumas pessoas, alguns sacerdotes, mas será também transmitida pelo canal no YouTube da Igreja de Jesus Eucaristia, e assim poderemos continuar agradecendo a Deus por essa experiência com Gineta. E a última palavra não poderia não ser dela mesma. Queremos pedir, então, que Gineta nos dê como que aquele sinal que vai nos fazer continuar a amar desinteressadamente, como ela sempre fez e como continua nos ajudando a fazer com o seu testemunho. Gineta, com a palavra. Como conciliar a realidade de amar desinteressadamente e o desejo de que a pessoa se converta ao cristianismo? Como conciliar a realidade de amar desinteressadamente? O importante é amar desinteressadamente e nada mais. Não se preocupar com as conversões dos outros, mas nos converter. Porque o ideal não é converter, é nos converter. E nos convertemos amando os outros. Depois haverá como consequência a conversão também, como no redor de Chiara.